Banco do Brasil caiu 2% na presente data quando ele divulgou seus resultados. Analisei esses resultados e tem algo que eu não gostei. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E como eu disse, o Banco do Brasil caiu hoje, na prévia da divulgação do seu resultado do quarto trimestre de 2024. Então a gente publica resultado ainda de 2024 no ano de 2025. E note que no ano o Banco do Brasil já vinha acumulando uma alta de 20%. E aí veio essa correção. Esse aqui é o famoso sobe no boato, cai no fato. Mas afinal, será que o resultado foi muito ruim? Tem algo que eu não gostei, mas não foi de todo ruim. Vou te mostrar aqui. Sendo que essa queda é bastante específica do Banco do Brasil, porque o Ibovespa hoje ele caiu pouco, menos de 1%. E essa queda do Ibovespa foi motivada por conta de uma reação do mercado à ata do Fed e também por essa alta do dólar que está ali seguindo um fluxo de medo de maior imposição de tarifas pelos Estados Unidos, que é algo que ainda está muito nebuloso, mas você sabe como é o mercado. O mercado, ele se antecipa. O mercado é receoso, vai lá e se antecipa, e isso acaba acontecendo. De todo modo, a gente viu que o Banco do Brasil teve uma queda um pouco mais expressiva. Sendo assim, abaixo dos 29, ele ainda está negociando abaixo do valor patrimonial da ação. Mas será que ele ainda está descontado? Vamos aos resultados. No quarto trimestre, o banco reportou um lucro líquido em linha com o esperado. A gente esperava entre 9 a 9,5 bilhões de reais de lucro líquido e reportou um pouco acima, 9,6. A gente vê que o banco foi eficiente, teve ali um crescimento baixo das despesas administrativas. Um banco que já é muito grande, que não vai crescer demais, é importantíssimo que ele controle os seus custos e despesas, principalmente despesas administrativas. Porque é só você pensar comigo, se a empresa não vai crescer demais, ela não pode crescer a sua despesa demais. Simplesmente tentar ali ter um crescimento próximo da inflação, que vem ali tanto da inflação quanto dos reajustes oriundos de convenções coletivas de trabalho. Senão não faz sentido. Você gasta muito com despesa e custo quando está crescendo muito a sua empresa. Não é o caso do Banco do Brasil e nem tem que ser assim. Olha só essa escadinha. Lucro líquido do banco saiu de 9,4 bilhões no quarto trimestre de 2023 para 9,5 bilhões no terceiro tri de 2024 e 9,6 bilhões. As provisões, isso é muito importante, caíram bem e isso reforça um aumento no lucro líquido. Então veja, tínhamos uma provisão de 10, caiu para 9,3. Isso impactou positivamente o resultado do Banco do Brasil em 700 milhões. Então veja que a gente poderia ter tido algo em torno de 9 bilhões. Foi para 9,6 por conta da redução das provisões. Ou seja, diminuição da inadimplência. E aí você reverte provisões. Isso é positivo. O crescimento das despesas de um ano para outro foi ali em torno de 4%, enquanto que em termos de lucro líquido, tivemos uma alta de 6%. Então veja que o banco equilibrou o resultado. Cresceu mais lucro líquido do que cresceu despesa administrativa. Muito bom isso aqui, denota eficiência da gestão. E aí veja só como foi o crescimento da carteira de crédito no período. Teve uma expansão de 11,7%, sendo que a projeção do mercado ficaria entre 8 a 12, então cresceu ali perto do limite máximo. O que é o crescimento da carteira de crédito? Expandir ali a carteira do banco, que ultrapassa 1 trilhão de reais. É assim que ele acaba crescendo. Expande a sua carteira de crédito, os seus financiamentos, empréstimos ali que o banco acaba sendo o credor, e assim ele consegue aumentar seus resultados com juros. É assim que funciona. Veja que o banco conseguiu crescer despesas abaixo do guidance, da projeção, isso é muito bom também. O lucro líquido era para ficar entre 37 a 40 bilhões de reais, ficou em 37,9, com a redução das provisões quase ficou no mínimo. Eu esperava pelo menos 38, mas fechou aqui muito próximo disso. E agora temos as novas projeções para 2025. E veja que o banco é mais conservador. Ele prevê um crescimento da carteira de crédito de no máximo 9,5. Então vamos esperar algo próximo aqui de 9 ou até 8,5. Por quê? Por que toda essa cautela? A gente está com uma Selic muito alta. A projeção de Selic terminal ao final de 2025 hoje é de 15%, só que isso aqui vai mudando. Olha só, o juro futuro já chegou a precificar Selic terminal em 17,2%. Por mais que pré-fixados aqui estejam pagando abaixo de 15%, o risco fiscal ainda permanece no país, de tal modo que Selic poderia, sim, pelo menos chegar em 14,25, 14,75. E aí, da mesma forma que com a tributação, se a gente
for aumentando demais a tributação, chega um momento em que ela está tão insustentável que isso estimula as pessoas a sonegar impostos e aí a arrecadação começa a cair por conta do aumento dos tributos, isso pode acontecer com a taxa de juro. Ela cresce tanto que os bancos não conseguem mais receber. E aí a sua carteira de crédito, se ela crescer demais, ficar grande demais, ela vai se tornar arriscada demais. No momento de um juro muito elevado, que aí por si só a economia já está mais arriscada de se investir e as pessoas não estão aguentando pagar os seus empréstimos e financiamentos, aí a gente tem um problemão. Por isso que o banco tem que ser conservador nesse momento. Até porque as empresas já estão com dificuldades financeiras. A gente está vendo recuperações judiciais de maneira bastante recorrente. Recentemente tivemos o anúncio da Bombril, a gigante Bombril, pedindo recuperação judicial. De todo modo, o retorno sobre o patrimônio líquido do banco ficou em 21,4%, acima de 20%. Com Selic podendo chegar a 15%, bancos efetivamente rentáveis precisam entregar um retorno acima de 15%. E o Banco do Brasil e o Itaú são dois bancos que estão conseguindo fazer isso muito bem, de forma consistente. Em relação a lucro, o banco espera entre 37 bilhões a 41 bilhões. Anteriormente, como foi? Entre 37 a 40, só aumentou 1 bilhão aqui. Então veja, e aqui está um dos pontos que eu não gostei, é que o banco já está prevendo, olha, a gente não vai crescer muito o lucro nesse ano, vai ficar estagnado. Veja que a despesa administrativa, ao final de 2024, foi de quase 37 bilhões. Olha só, isso aqui é muito importante para você que muitas vezes vê que a empresa paga poucos salários, explora o trabalhador. Tá vendo aqui o tamanho da despesa administrativa? Quase 37 bilhões. Lucro líquido, 37. Então veja que a despesa do banco, claro que não é só despesa com pessoal aqui, mas só para você ter uma ideia da quantidade de despesa que o banco tem, a despesa é quase equivalente ao tamanho do lucro. E olha que é um banco que está crescendo devagar a sua despesa. Está sendo pé no chão. E aí o banco está esperando o quê nas projeções de 2025? Está esperando uma despesa que poderia chegar a 40 bilhões. Então ele espera um crescimento da despesa talvez até acima do crescimento do lucro líquido, porque a carteira de crédito não vai crescer tanto. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, esse ano de 2025, o próprio banco está esperando uma certa estagnação ou um crescimento extremamente lento. E isso se reflete no valuation do banco. Ou seja, você não tem mais tanta margem de segurança para pagar muito caro, porque agora você tem um cenário que o banco não vai crescer nesse ano, porque ele precisa ser cauteloso. E aí o banco publicou o fato relevante que a gente espera a respeito do payout. E aí vem um ponto negativo. Ele deu a possibilidade de voltar para 40%, sendo que no ano de 2024 estava estabelecido em 45%. Isso ainda vai ser definido. Então se o payout cair de 45 para 40, isso impacta o nosso preço teto, que agora eu tenho menos dividendo sendo distribuído aos acionistas. Em relação à periodicidade dos dividendos, o calendário ainda é bacana, 8 distribuições no ano. Mas qual que é o problema aqui? Redução do payout em um momento em que o banco vai ter um lucro meio que estagnado. Sendo assim, qual seria um preço teto conservador hoje com o Banco do Brasil? Ele fechou o ano com quase 38 bilhões. Vamos considerar que ele consiga no ano de 2025 crescer um pouquinho o resultado, como ele espera, para 38,5. Crescer só um pouquinho, 38,5. Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e você vem aqui embaixo no número de ações, 5,73 bilhões de ações. Diante disso, quando a gente divide o lucro de 38,5 com esse número de ações, a gente chega em 6,71 de lucro por ação. Se eu aplicar uma taxa de 40%, dividendo por ação seria de 2,68. Se eu dividir por 0,08%, que seria um dividend yield a ser exigido de estatais, você teria 33,59 de preço teto. Exigindo-se pelo menos 9%, que é o que eu acabo fazendo, 29,44. Então, hoje, um preço teto para o Banco do Brasil teria que ficar no máximo em R$30, mas o ideal é você aportar somente até os 29. Se faz parte da sua estratégia, não é recomendação nenhuma, seria o ideal. Não fique indo muito acima disso, porque agora o lucro não vai crescer tanto como eu te disse. Lembrando que aqui embaixo eu deixo o meu curso e também a minha consultoria. Se você tiver interesse em conhecer, a gente vai te ajudar com certeza a investir, ou você mesmo, através do nosso treinamento, vai conseguir sozinho ou sozinha investir com segurança e qualidade. Aqui no Banco do Brasil, então, você teria no máximo 29. Então veja que o mercado gerou essa queda aí, já ajustando esse resultado que veio legal, veio eficiente, mas um pouco broxante em termos de projeção para 2025. Esse múltiplo PVP do banco, ele está até acima da média da empresa. Em raros momentos fica acima de 1. Eu prefiro não pagar mais do que 1. Então, na prática,
R$29,30 você tem basicamente o banco negociando o valor patrimonial, que seria o preço máximo que você deveria pagar em Banco do Brasil, até para conseguir um dividend yield de no mínimo 8 a 9%. Com juro desse tamanho é preciso que você tenha esse tipo de postura. E de novo, não espere um ano pujante para Banco do Brasil, espere um ano mais frio, digamos assim. E claro, você precisa acompanhar esse canal, ativando o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender de graça a como escolher ações de dividendos na prática do absoluto zero, eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Corre lá que eu te vejo em breve.